A escravidão foi uma prática nefasta criada pelo homem branco ocidental, subjugando os negros para trabalho forçado em fazendas. E graças aos democratas progressistas tivemos sua libertação, sendo que hoje os mesmos democratas são os que lutam por justiça racial. Ao menos essa é a narrativa oficial nas universidades, na mídia, na política. Que tal agora a verdade? É para desfazer essa enorme mentira, ou mesmo inversão total, que Candace Owens escreveu seu livro Blackout, sobre como os negros podem se libertar pela segunda vez das plantations democratas. Owens é uma jovem negra que virou celebridade por rebater as ladainhas esquerdistas, e não por acaso seu livro virou um best-seller quase imediato. Trata-se de uma leitura instigante, com uma parcial autobiografia, resgatando fatos sobre o Partido Democrata que este gostaria de enterrar de vez. Nos discursos dos democratas, os supremacistas brancos seriam sinônimo de conservadores em geral e representariam a maior ameaça aos negros na atualidade. E com base nessa retórica, a esquerda consegue normalmente mais de 80% dos votos da comunidade negra em toda a eleição americana. Mas é tudo calcado numa grande mentira. Os democratas apostam na vitimização eterna das minorias, alegando que o sistema é racista e que o problema é estrutural, e com isso conseguem se esquivar da realidade. O problema, alega Owens, é acima de tudo cultural. Para começo de conversa, a desproporcional ausência paterna no lar dos negros. Fora isso, a própria mentalidade de vítima, cobrando reparação em vez de assumir as rédeas do próprio destino com responsabilidade. O esgarçamento do tecido social está na raiz dos problemas. Enquanto acidente de carro é a causa número 1 da morte de jovens brancos, o homicídio é a maior causa de morte dos jovens negros. Mas não pela polícia, como a narrativa do Black Lives Matter dá a entender, e sim por outro negro. Os negros representam 13% da população americana, mas cerca de 40% dos crimes violentos, 1/3 dos abortos, e a imigração ilegal promovida pela esquerda democrata atinge diretamente as comunidades negras com a competição desleal. Por meio do welfare state, o estado de bem-estar social, o mecanismo de incentivos faz a mulher negra casar com o Estado e levou muitos homens a abandonarem suas responsabilidades. 7 em cada 10 crianças negras nascem fora do casamento, o que aumenta riscos de abuso sexual, problemas com drogas, educação capenga, como o próprio ex-presidente Obama reconhece. Tudo isso pode e deve mudar, mas não pelos meios defendidos pela esquerda. Ser um americano negro hoje significa, para a autora, adotar uma narrativa predeterminada de vida, uma rotina de fracassos sem um culpado direto por conta de uma impotência individual. Atacar o sistema é mais fácil do que admitir essas falhas, que acabam sendo retroalimentadas pelo discurso vitimista da esquerda. As gerações anteriores tiveram que lutar pela liberdade, mas hoje os negros aceitam passivamente os grilhões impostos pela elite branca democrata. O que Candace mostra no livro é que o Partido Democrata, apesar de visto como libertador dos negros, não foi capaz de entregar os resultados prometidos ou reduzir o hiato em relação aos brancos. Os negros servem como mascotes de ricos e poderosos como Hillary Clinton, Joe Biden, Bernie Sanders, mas enfrentam 2,5 vezes mais chance de viver na pobreza e uma taxa de desemprego bem maior, à exceção do período Trump, que conseguiu levá-la para o seu mínimo patamar histórico. Ou seja, apesar de uma imensa maioria dos votos negros ir para os democratas nas últimas décadas, as disparidades persistiram. E ninguém seria louco o suficiente a ponto de afirmar que há mais racismo hoje do que em 1960, com segregação institucional e tudo. Insanidade é repetir tudo igual e esperar resultados diferentes, como alertou Einstein. A esquerda prega mais governo como solução, mas essa receita se mostrou fracassada. Owens propõe uma alternativa: recusar essas amarras impostas pela elite, ou seja, um blackout dessa agenda tóxica progressista. Menina pobre, Owens aprendeu com os avós a assumir a responsabilidade na sua vida. Ela teve uma experiência pessoal reveladora,
quando acusou um colega de escola por mensagens racistas deixadas em seu telefone. O episódio de fato aconteceu, mas o motivo não era racial. A repercussão, não obstante, foi enorme e ONGs e veículos de comunicação se meteram no assunto, mas ninguém quis escutá-la. Estavam atrás da narrativa. Menino branco ofende menina negra, ponto. Quase que Owens se perdeu na vida após esse episódio, por se ver na posição de coitadinha, de vítima do mundo, sendo que ela sabia, no fundo, ter cometido uma injustiça com o então amigo. Felizmente, ela foi capaz de se libertar dessa posição de vítima. O pensamento do seu avô tinha sido útil, porque ele enfrentou garotos da Ku Klux Klan e isso fez com que ela tivesse mais coragem para enfrentar o seu destino. Seria ridículo, afinal, bancar a vítima nos anos 2000 de um racismo sistêmico, quando seus ancestrais tinham quase perdido a vida, mas enfrentado de cabeça erguida esses verdadeiros inimigos da sua categoria, da sua raça, né? Os negros não precisam aceitar esse discurso de que são uma subclasse em constante necessidade do resgate democrata. O que Owens percebeu é que a política esquerdista invariavelmente prejudica os negros americanos. E um dos aspectos mais nefastos desse mal vem da destruição da família. Owens dedica alguns capítulos para resgatar a história, para expor o racismo dos líderes democratas do passado, mesmo aqueles tidos como libertadores, como Lyndon Johnson. Ela mostra que a própria KKK foi obra de democratas, quando eram os republicanos que defendiam a liberdade. Owens também cita a progressista Margaret Sanger, fundadora da Planned Parenthood, a maior fábrica de abortos do planeta, que não passava de uma eugenista. Ela também mostra os desvios do movimento feminista atual, com ataques à masculinidade tóxica, e condena o clima nas universidades, tudo isso como uma espécie de luxo de uma elite mimada que vive na era da abundância. O que Candace Owens rebate no livro é a hipocrisia socialista, que usa os negros como seus instrumentos, nada mais. Voltando ao começo, a verdade é praticamente o contrário daquela narrativa. A escravidão é uma prática que sempre existiu, nefasta, sem distinção de raça ou cor, e que terminou justamente no Ocidente. Os negros africanos escravizaram e ainda escravizam em alguns locais outros negros. Os democratas foram os principais beneficiários dessa escravidão com as plantations e também foram os racistas por trás da KKK. Eles montaram um esquema de eterna perpetuação de dependência negra ao Partido Democrata, uma nova plantation, eis a tese da autora. Os linchamentos aos que desafiam esse modelo são virtuais hoje, os cancelamentos com prejuízos profissionais. Em suma, mudaram os métodos, mas os resultados são parecidos. Negros continuam escravos de uma elite branca democrata. Owens faz um chamado à luz, à verdade, assim como uma convocação para esse Blacksit, ou seja, uma nova libertação. Vale muito a pena ler seu livro.